Glória a Deus. Então, abra comigo lá no livro de Cantares, capítulo 5, verso 2 ao 6. Você que trouxe sua Bíblia aí, abre comigo no livro de Cantares, capítulo 5, verso 2 ao 6. Está na Bíblia. Cantares, capítulo 5, verso 2 ao 6. Amém? Todos acharam? Ok. Para a gente remir o tempo, enquanto você abre, você pode ver ou no projetor aí, ou depois você acompanha aí com a gente, tá? Que eu quero tirar um tempinho maior no final para ter esse encontro, ok? Bom, a Bíblia diz assim, capítulo 5, verso 2 ao 6. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Quando ouvi meu amado bater a porta e chamar, abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite. E eu respondi, já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo. Já lavei os pés, vou ter de sujá-los. Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingava mirra. E quando puxei o ferrolho, abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Então nós vamos hoje estudar aqui e também aprender acerca de duas mulheres. Uma é mulher sulamita e outra é Maria, irmã de Lázaro. Duas mulheres. E a gente pode também interpretar a Bíblia de algumas formas, como mulher envolve a noiva de Cristo, envolve a igreja de Cristo. Então todos nós podemos nos identificar a essa mulher que o seu amado queria ter um encontro com ela, mas ela teve algumas atitudes aqui, no qual quando ela queria depois, quando ela se posicionou, já era tarde demais. Eu não sei você, mas eu acredito que muitos de nós, durante toda a nossa vida, teve vários momentos que Deus ele quis se encontrar conosco, mas nós, como uma mulher sulamita, a gente perdeu aquele momento. E hoje, essa palavra vem para nos chamar a atenção, porque por meio da palavra de Deus, que a gente já tem falado todos os dias, ler a palavra de Deus já é um grande passo. Mas existem também outros passos, outros momentos que Deus, ele, não só naquele momento marcado, mas em qualquer momento Deus pode falar conosco. Eu até me lembro de um pastor que a gente ouviu pregando lá no Brasil, quando a gente passou num seminário. Ele falava que ele era tão sedento por Deus, que ele queria se relacionar com Deus 24 horas por dia. Então ele estava atento a todo momento que Deus queria falar com ele. Então toda a circunstância da vida ele estava sensível ao que o Senhor queria falar com ele. E ele até brincando, numa forma também de brincadeira, ele falando, mas ao mesmo tempo sério. Ele falou que lá no Brasil, quando ele estava ali na rua, pelo menos no Brasil, não sei no Peru, aqui no Japão é muito difícil ver, mas há cavalos na rua às vezes, né? Umas carroças na rua, e certo cavalo parou do lado dele, e ele achou estranho, né? Um cavalo parando perto dele. Ele olhou por um lado assim e falou, o senhor quer falar comigo, né? O que o senhor quer falar comigo? Fala que teu servo te ouve, porque Deus usou uma mula, né? Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Então Deus pode usar todas as formas para falar conosco. Mas aquele homem, aquele pastor, era um homem que buscava intimidade com Deus, buscava estar sensível com Deus. Me lembro também que quando tinha um dia que eu estava num Cohen, e começou a vir ali aquele monte de formiga e tal, e Deus trouxe uma palavra no meu coração bem naquele momento, né? E é bem gostoso quando a gente está atento às circunstâncias, né? De repente acontece algo aqui, Deus já está falando comigo. Aconteceu algo durante a sua vinda para cá, ou durante essa semana, e às vezes Deus está querendo transmitir algo, e às vezes a gente não está atento. Mas eu creio em nome de Jesus, nosso coração, esse ano vamos nos expandir na intimidade com Deus também, amém? É só o começo, tem sido um começo de ano sim, primeiro dia foi bem turbulento, né, com um terremoto, mas em tudo nós cremos, Deus está querendo falar conosco, amém? Glória a Deus. O primeiro ponto aqui que eu vejo dessa sulamita é que a Bíblia fala aqui que ela dormia. Primeiro ponto, ela faltava atenção.
ainda que houvesse amor no seu coração, ela estava distraída. Quantas vezes também eu sei que alguns saem do Iaquim, já vem trabalhar, né? Vem, aliás, servir a casa do Senhor bem cedinho, né? Vem aqui também para a casa do Senhor 10 horas, né? E mal conseguiu dormir, descansar, e chega aqui na igreja, né? Muitas vezes acaba dormindo. Eu aqui de cima eu vejo todo mundo, né? Eu vejo os olhos de cada um, eu vejo se alguns estão sendo arrebatados, se outros estão prestando atenção, né? Mas eu não julgo ninguém. Mas por vezes, será que talvez aquela palavra que era para a gente realmente receber, Deus queria falar ao nosso coração, mas estamos tão desatentos, né? Estamos tão acostumados, né, com esse movimento, e não há aquela fome, não há aquela sede mais, e para isso muitas vezes se perdeu aquilo que Deus queria liberar. Porque tudo aquilo que a gente quer realmente de fato, a gente dá um jeito, não é verdade? A gente pega um cafezinho, ou quando a gente quer assistir uma final de um jogo de futebol, a gente acorda pela madrugada e não dorme, fica atento a todos os lances, né? Porque você gosta daquilo, você está atento àquilo, né? Porque você não quer perder nenhum momento. E com futebol, né? Muitas vezes, muitos homens fazem isso, até mulheres também fazem isso, né? E com Deus agora aqui, Deus, Ele quer falar ao nosso coração, Deus quer transmitir, e essa mulher, ela dormia, por mais que havia amor no coração dela, mas ela estava dormindo. E quando nós estamos dormindo, você fica totalmente desatento ao que está acontecendo ao seu redor. Você fica totalmente disperso a esse ambiente que muitas vezes Deus quer nos inserir nesse ambiente de glória, mas nós estamos tão distraídos, tão viajando, né? Estamos dormindo e perdemos esse ambiente. Quando nós acordamos e vemos pessoas recebendo de Deus, e a gente pensa, uau, por que Ele está recebendo e eu não? Por vezes nós estamos tão desatentos, né? Não precisa abrir, mas lá em Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 4, Moisés, na sua rotina, ele estava ali como um dia normal, um dia como qualquer outro, e a sarça começou a queimar. Deus querendo trazer uma sinalização de algo que Ele queria falar. Algo diferente. Deus estava trazendo ali algo para chamar a atenção de Moisés. Mas ele poderia muito bem passar despercebido. Eu estou aqui, eu estou tão em Sogaxi, eu tenho que pastorear as ovelhas do meu sogro, eu tenho que cuidar aqui, eu tenho que fazer meu trabalho. Mas só que a Bíblia vai dizer bem claro, quando Moisés ele para ouvir, quando ele para se atentar para aquela sarça, Deus ele fala com Moisés. É bem interessante isso, né? Se você vê as palavras, elas estão muito pontuais aqui. Quando Moisés ele para observar, Deus ele fala. Então o problema nosso não é que Deus ele não fala, é a gente que não ouve, é a gente que não para ouvir, não para ver aquilo que Ele quer mostrar, porque nós estamos tão ocupados com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com o nosso trabalho, com tanto aquilo que passa na nossa cabeça. Mas eu quero crer, eu quero profetizar também, eu quero em nome de Jesus, insistir nessa temática aqui, que a gente vai se expandir na intimidade com Deus esse ano, no conhecimento de Deus, amém? E nada melhor do que nós termos essa intimidade com Deus, nada melhor. A gente conhece pessoas que têm tudo que um homem, uma mulher gostaria de ter nessa terra, mas se não tem intimidade com Deus, não vale nada. A pessoa pode ter o melhor carro, a melhor casa, ela pode ter tudo isso, mas se não tiver a presença de Deus, a intimidade, poder ouvir aquilo que Ele quer direcionar, aquilo que Ele quer falar, sabe, de nada adianta. E a gente conhece muitas pessoas assim. E é necessário eu e você, nós nos atentarmos, sabe, para esses momentos especiais que o Senhor promove para que a gente possa se encontrar com Ele. A própria Marta também, que acredito que a maioria de nós conhecemos, Maria e Marta. Marta estava o quê? Distraída, com muitas tarefas, com muitas coisas, e não estava atento para aquilo que Deus ele queria falar. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava toda ocupada, por mais que com amor, sim, ela queria demonstrar esse amor por Jesus, por meio das obras, mas Deus queria outra coisa. Deus queria que ela desacelerasse e pudesse parar para ouvir sua voz. Sabe, antes de trabalhar para Deus, antes de seguir a Jesus e ser um discípulo de Jesus, é muito claro lá em Marcos 3, se eu não me engano 16,
fala assim, que Jesus chamou os discípulos para andar com Ele primeiro. É para estar com Jesus primeiro, para depois enviar eles para pregar o Evangelho. Então Jesus, ele chama cada um de nós para estar com Ele primeiro. Amém? Glória a Deus. Se a gente continuar dormindo, se a gente continuar desatento, muitas coisas podem se passar e mais um ano se passar, mais um tempo se passar, mais um ciclo se passar e eu continuo na mesma. Mas Deus quer nos levar numa nova estação, no novo tempo, amém? De intimidade com Ele. Agora, essa sulamita também no verso 3, faltava também, primeiro, faltou atenção. Você está atento aí? Amém? Mas também para ela faltava o quê? Disposição. No verso 3, por mais que o amado bateu na porta e queria se encontrar com a sulamita, o que ela responde? Eu já tirei a túnica, eu vou ter de me vestir de novo. Faltava disposição nela, de poder se encontrar com o amado. Faltava essa vontade de estar com ela. Ou seja, em outras palavras, ela estava com preguiça. Ela estava com preguiça. Deixamos, por exemplo, de ir para um culto, por quê? No frio é porque está muito frio. No calor, não, é porque também está muito quente. Né? Chovendo, também está chovendo. A gente sempre arruma alguma desculpa porque estamos com preguiça. Né? É difícil acordar de manhã, mas tem culto de tarde, será que vem também? Né? Então sempre tem uma desculpa. Então a gente falta essa disposição. Né? A gente não tem tempo para devoção, não tem tempo para oração, não tem tempo para ir na célula, porque falta disposição. Aquela sulamita, faltou o quê? Disposição. Ela falava no seu coração, eu já me troquei, eu vou ter que me trocar de novo, eu já me deitei, vou precisar me levantar para se encontrar com o amado. E é por isso que ela não teve esse encontro com o seu amado, com Jesus. Agora, disposição, infelizmente, mas eu creio em mudanças de mentalidade também, por meio do Espírito Santo, falando por meio da palavra de Deus, amém? Porque a gente tem disposição para um monte de coisa. A gente acorda cedo, como eu falei, é que eu estou falando aqui no exemplo de futebol, porque eu gosto de futebol, tá? Mas talvez você tenha outros hobbies aí, você gosta de outras coisas, né? Mas teve um tempo que eu gostava, e eu preciso aprender a gostar ainda de academia, tá? Aprender a sofrer lá, né? Eu gostar de sofrer, né? Porque levantar peso, mas por meio da saúde, claro, é muito importante, né? Mas academia nós temos força para acordar 1 hora, 3 horas antes, para poder ir na academia, tomar um banho e trabalhar depois ainda. Isso, não, vamos aplaudir esse pessoal aí, vamos, vai. Impressionante. Impressionante. Acorda mais cedo, né, para poder levantar peso e vai trabalhar. Ou vai trabalhar e depois do trabalho cansativo, volta e vai para a academia ainda. Glória a Deus. Disciplina e vontade. Disposição. Glória a Deus. E agora com Deus? Deus nos chama. Deus quer estar conosco. E com a nossa disposição a se encontrar com Ele, né? Vou marcar um churrasco aqui. Quem é o primeiro? Opa, aonde? Aonde vai ser hoje? Onde vai ser o churrasco? Disposição, na hora, parece que vira uma chave, né? Um gatilho que eu quero. Meu Deus, eu quero, né? E agora quando fala de vamos ter uma intimidade com Deus, vamos mergulhar na palavra, vamos cultuar ao Senhor. Então, são tantos motivos que faz com que a gente perca ambientes que Deus está promovendo para se encontrar conosco. Enquanto a gente estiver fazendo cálculos se vale a pena se encontrar com o amado, deixaremos de desfrutar de muitas experiências com Ele. Isso aqui foi uma frase que Deus falou comigo, né, que eu anotei aqui. Enquanto estivermos fazendo cálculos se vale a pena a encontrar com o amado, deixaremos de desfrutar de muitas experiências com Ele. Amém? A sulamita também, no verso 3, ela também diz assim, já lavei os pés, vou ter de sujá-los. Novamente, ela está preocupada agora com ela está preocupada com a aparência dela, porque ela não queria sujar os pés novamente. E da mesma forma, eu e você aqui na igreja, eu assim, na minha conversão, eu me lembro que eu tinha 3 amigos comigo, que se converteram no mesmo tempo, assim, né?
E tinha uns amigos que parecia ter mais intimidade com Deus, né? Que eu era uma pessoa muito tímida, né? Muito introvertida, tinha vergonha para tudo. Ia para a célula, a Keila me chamou para ir para a célula, né? Batia na porta de casa toda sexta-feira, e por insistência dela, eu fui ali numa célula no andar de baixo de casa, né? E quando eu fui, eu colocava um boche assim para esconder, né, meus olhos, meu rosto, porque eu não queria me revelar para ninguém. Eu era muito tímido e ficava quietinho ali no meu cantinho. E aí nos convertemos, glória a Deus, meus amigos também. E aqueles momentos de apelo, aqueles momentos de entrega, teve alguns amigos meus ali que já estavam, sabe, erguendo as mãos, outros caíam do lado, e eu, sabe, com aquele, disfarçando que estava com o olho fechado, mas olhando a pessoa do lado aqui, vendo o que ele estava fazendo, se estava caindo e tal. Mas um caía do meu lado, o outro levantava as mãos, começou a orar em outras línguas, e eu aqui, ó, todo vergonhoso. Sabe por quê? Mas no fundo comigo, eu estava preocupado com a minha aparência. Porque, e se eu cair aqui, o que o pessoal vai pensar de mim? E se eu começar a falar em línguas aqui, o que vão pensar de mim? E se eu começar a babar aqui, né, chorar e tal, o que vão pensar de mim? Sempre preocupado com a aparência. E isso eu perdi, eu creio, muitos momentos que Deus queria me tocar de uma maneira muito mais intensa naquele momento. E às vezes tem uma religiosidade, que às vezes é colocar no nosso meio, né, onde Deus ele quer fazer e quer nos tocar, e a gente está preso aqui. E teve momento, é claro, tem momento que a gente vai para outro extremo, né? Para outro extremo. Mas glória a Deus, tudo é um aprendizado. Porque teve um momento que eu estava no louvor também, e eu estava nessa, se Deus falar eu faço. Não estou nem aí para ninguém o que vão pensar de mim, né? Mas minha motivação também foi errada naquele dia. Eu estava tocando teclado, a gente estava cantando uma canção do David Keelan, que fala correndo, 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 correndo para ti. Quem conhece esse louvor aqui? São alguns, meu Deus. É um louvor muito velho. Meu repertório está muito antigo, meu repertório. Esses louvores novos aqui eu não conheço nenhum. Mas enfim, aquele louvor David Keelan, eu tinha uma experiência lá no Brasil. Sabe quando o David Keelan começou a tocar lá no Brasil esse louvor? E sabe, eu comecei a correr ali, sabe, naquele momento do culto assim. E eu vi como se fosse uma luz assim muito forte na minha frente. E eu comecei a correr, cada vez que eu corria, eu estava mais próximo, eu fui envolvido com aquela glória. E foi uma experiência maravilhosa. E eu cheguei no Japão com esse coração. Eu quero que a igreja tenha essa experiência também que eu tive. E eu também aprendi, né, que eu preciso ouvir a voz. E principalmente eu não posso ter vergonha de Jesus. Tocando teclado, começamos a cantar. Correndo, correndo, correndo para ti. Eu dei aquela olhadinha, todo mundo assim, ó. Aí eu falei, meu Deus. Aí, sabe, gerou uma indignação dentro do meu coração. Aí que está o erro, motivações erradas. Eu fui movido por uma indignação, sabe? Não foi pelo Espírito, mas foi por uma indignação. Sabe o que eu fiz? Não estou nem aí o que pensam de mim. Saí do teclado e comecei a correr, ó. Na hora do culto, assim, o tecladista, ó. Dei uma volta ali atrás, assim, ó. Eu só vi alguns irmãos assim, ó. Eu voltei pro meu teclado, vida que segue. Não aconteceu nada na igreja. Mas são experiências. Pedro, ele teve uma experiência com Deus, de andar sobre as águas. Foi o único que andou sobre as águas. Porque ele não estava preocupado com a aparência dele. Não estava preocupado se iria afundar, se iria ser repreendido, né? Porque Pedrão deu tanto bola fora, né? Mas porque ele não estava preocupado com a aparência dele. E por causa disso, você vê que Pedro, ele desfrutou de muitas experiências muito mais íntimas com Jesus do que aqueles que estavam preocupados com sua aparência, com seu título, né? Ou que iriam pensar dele. Amém? Então, vamos permitir que o Espírito Santo, se ele tocar nas suas emoções, tocar no seu coração, falar para você se ajoelhar aqui, falar para você se prostrar, cara no pó, se falar para erguer o braço, faça isso em nome de Jesus. Não limite Deus à sua caixinha religiosa, mas tenha experiência com Deus, que muitas vezes Deus ele pode ter esse encontro maravilhoso na sua vida. Amém? Glória a Deus.
preocupado até com a aparência. Eu falo que já aconteceu comigo também. Algumas vezes Deus falou para mim, falou assim: filho, eu quero que você jejue nessa semana. Jejue. E sabe, já teve algumas vezes que eu falei com Jesus assim, e perdi a oportunidade que Ele estava falando no meu coração. Falei: Senhor, se eu jejuar, eu vou emagrecer mais ainda. Eu já sou magro, eu estou no limite. Preocupado com a aparência. E daí se eu ficar só osso, né? Não tem problema, mas se Deus está falando, Ele quer trazer uma intimidade maior no meu coração. É claro, já teve outras vezes que eu obedeci, tá? Obedeci. Já teve momentos que a gente já, né, jejuou algumas outras vezes. Teve outra vez que foi 3 dias, fiquei tremendo assim, né? Mas foi uma experiência sobrenatural, né? E teve momentos que, sem se preocupar com a aparência, sem se preocupar, né, com essa parte de disposição, né? Eu preciso ter disposição, preciso estar atento. Foi nesses momentos que, inusitados, ou até nos momentos bem difíceis da minha vida, ou qualquer momento assim, que sabe quando vem aquela palavra específica que muda totalmente, vira uma chave dentro de você? Você estava tão cabisbaixo ali, tão chateado com algumas situações, mas de repente você ouve uma voz: isso. E você fala: é para mim fazer isso? Sim. E você faz isso e aquilo vira uma chave dentro de você. E você recebe uma palavra profética, uma palavra que te sustenta para caminhar mais uma milha. E é assim que tem sido em muitas vidas que a gente conhece. Palavras específicas, encontros específicos que nos levam a ter mais intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Então obedeçamos a voz do Senhor. Agora, no verso 5 também ela diz: levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume, meus dedos pingavam mirra quando puxei o ferrolho, né? Para fazer aqui uma analogia também, a mão dela destilava mirra, né? Mirra, unção, azeite. Ela recebeu um azeite, ela tinha um azeite, ela tinha uma unção, mas ela usou essa unção para quê? Para benefício próprio. Então, da mesma forma, a gente perde encontros e presença quando a gente usa a unção para benefício próprio. A gente recebeu o Espírito Santo, mas a gente está focado muito em usar somente para si. Para sentir um arrepio, ou somente para se deleitar, mas a gente se esquece que Deus, Ele quer algo mais. E às vezes esse algo mais, Ele pede para que a gente saia da nossa zona de conforto, né? A gente só quer conforto. Você pode ver todas as notícias, ou melhor, como é que fala? Propaganda que se tem, é para o seu conforto. Tudo é para você ser mais leve, mais suave, e nunca tem uma propaganda para você ralar mais, né? Para você renunciar. Não, é sempre algo para seu conforto. Dessa mesma forma, essa mulher, ela estava tão focada em si, que quando ela se levantou depois, já era tarde demais. Mas existe uma mulher diferente, que foi a Maria, irmã de Marta e Lázaro, que está lá em João capítulo 12, verso 1 a 8. Então até aqui é um exemplo ruim, que talvez eu e você podemos nos identificar com alguns pontos que, pela falta dela de atenção, pela falta dela de disposição, pela falta dela também, né, de se preocupar apenas com a aparência e usar a unção para si, ela perdeu um encontro sobrenatural. Você crê num Deus vivo? Você crê num Deus que pode se revelar para você ainda hoje? Como foi falado hoje, na hora do louvor aqui, João, ele viu algo. E nós podemos ver algo, nós vimos um Deus vivo, um Deus real. E é tão gostoso viver essa aventura do cristianismo, desse relacionamento com Jesus, porque é um relacionamento diário. É quando Deus fala aquilo que a gente está errado, aquilo que a gente precisa fazer. Deus usa circunstância, Deus usa pessoas, e essa é a vida cristã que Deus, Ele vai nos levando. Deus espera essa intimidade. Agora, João capítulo 12, verso 1 a 8, essa mulher aqui, chamada Maria, que é totalmente o oposto da sulamita, diz assim, 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia
e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do seu perfume. Mas Judas Iscariote, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Olha os críticos aqui. Geralmente os críticos são aqueles que são os piores aqui, né? Mas não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. E Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Então você vê que até essa passagem ficou marcada em toda a história, porque Maria teve um encontro com Jesus. Então Maria fez o oposto do que a mulher sulamita fez. Primeiro, o que Maria fez? Maria aproveitou a oportunidade. Havia uma oportunidade dela se encontrar com Jesus. Ela não pensou duas vezes. Ela não ficou dormindo. Porque para muitos, ou como para nós aqui, para muitos é mais um dia, mais um culto, mais um domingo, 14º dia do ano, e é mais um dia. Mas para Maria não. Para Maria, o coração dela pulsava, falando: não, esse é o dia. Esse é o dia que eu quero me derramar aos pés de Jesus. Amém? Maria, ela estava aguardando uma chance para demonstrar o seu amor por Jesus. Ela estava se preparando para esse encontro. E quando ela soube que Jesus estava vindo, que Jesus estava na sua casa, ela deu o seu melhor. Ela estava atenta, ela queria entregar. E outro, o que aconteceu com ela? Maria teve disposição de correr ao encontro de Jesus. Então não tinha que esperar, nada era caro demais. O perfume que ela derramou, acredito que a maioria sabe, o perfume que ela derrama aos pés de Jesus valia quase um ano de trabalho. Quase um ano de trabalho. Então, nada era mais precioso do que a presença de Jesus. Então ela se derrama ali, ela derrama o seu perfume aos pés de Jesus. Então nada mais era valioso do que adorar, do que a presença de Deus. Você vê a importância? Qual a importância que você dá para esse momento aqui? É mais um culto, mais um dia que eu vou lá, eu sei o que vai acontecer, entre aspas. A liturgia vai ter um louvor, né? Vai ter a gente vai orar pelas crianças, vai ter um momento de oferta, vai ter a palavra. Mais um dia. Quando a gente vem com esse coração, é mais um dia mesmo. Mas eu creio, comigo sempre aconteceu assim. Todas as vezes que eu fui para uma célula, que eu fui para um culto de oração, que eu fui para um culto, mas com o coração desejoso de ouvir a Deus, Deus falou comigo. Porque a Bíblia é muito clara em falar: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É de todo o coração. Eu estou aqui dando meu melhor, é de todo o coração. Eu não estou aqui para ver o que está fora do lugar. Eu estou aqui para buscar Deus de todo o meu coração. Em Tiago capítulo 4, verso 8, também fala: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Simples assim. Então Maria se achegou a Jesus, e Jesus se achegou a ela, e Jesus pôde compartilhar momentos de intimidade com Maria. Com Deus é da mesma forma. E o coração de Maria palpitava. Tem alguns assim, eu creio, em nome de Jesus, já está palpitando. Pastor, para de pregar já, que eu quero orar, né? Eu já quero me lançar, né? Mas olha só, estamos acabando. Maria, ela não se importou com a sua reputação. Não se importou. Ela se derramou ali, tanto o seu coração como aquele perfume ali. Tanto é que Judas Iscariote, o traidor, estava ali. Olha o desperdício. E quantas vezes a gente vê irmãos que todo apelo, às vezes vem aqui porque está com fome de Deus. E pode ter alguns religiosos, alguns Judas, que falam: meu Deus, de novo, o que é isso? Né? Não precisa disso. E isso vai perdendo o ambiente, perdendo oportunidades. Porque um obedecer da voz de Deus, Deus pode virar uma chave, sabe? Sabe, é um encontro, um toque, como aquela mulher de fluxo de sangue.
o que ela pensou? Se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Olha o valor que ela dava para aquele momento, olha a disposição que ela tinha naquele momento, olha o coração dela não se importar o que iriam falar dela naquele momento, porque ela deveria estar exclusa do povo, porque havia leis, mas ela não estava se importando com o que os outros iriam falar. Ela tinha uma palavra no coração, ela queria aproveitar aquela oportunidade que Jesus passava ali. E Maria, ela foi reprovada por homens religiosos ali, taxada como fanática, que aquele perfume lá era super caro, e também enxugando com seus próprios cabelos, que era a honra da mulher naqueles dias. Enxugando com seus próprios cabelos. Ela não estava nem aí com sua própria reputação, com sua própria honra. É tão gostoso quando a gente passa no encontro com Deus. A gente até tem algumas orientações nesse retiro encontro com Deus, que é dois dias afastados, desconectados com tudo dessa vida e apenas para buscar o Senhor. Por que Deus faz grandes coisas no encontro com Deus? Porque ali o nosso coração está somente assim: Senhor, eu quero te encontrar, eu estou aqui para isso. Então quando acontece isso, Deus ele faz. E lá naquele momento, Deus ele faz porque os homens e as mulheres não estão nem aí porque vão pensar deles. Alguns começam lá a pular. A gente também tem uma orientação, sabe? Quem está chorando lá muito, sabe? Deixa ele se derramar. Deixa ele se derramar. Depois você dá um ticho na mão dele, né? Porque às vezes ele está tão ali, sabe? Tendo aquele encontro, sendo tocado, está lá chorando, babando, tudo assim e tal. E às vezes a gente coloca o ticho na mão dele, ele leva um choque e perdeu o ambiente. A gente até orienta, deixa ele fluir. Deixa fluir. Quando você vê que já está mais ou menos, ele já até abriu o olho procurando ticho, então você dá ticho para ele, dá aquela limpadinha básica. E lá também a gente está nem aí, porque a gente abraça pessoas ali que começam a babar tudo aqui em você, na sua roupa. A gente não está nem aí com a nossa reputação, a gente quer abraçar, a gente quer estar junto. A gente está aqui chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Por que Deus faz no encontro isso? Porque há todos esses princípios. E por que Deus não faz no domingo, não pode fazer na minha e na sua vida aqui, num culto de domingo? Porque a gente coloca muitas limitações. E Deus ele pode fazer hoje algo aqui. Amém? Para alguns era absurdo, mas para Maria era um privilégio. E eu quero dizer para você, não é só porque a gente está pastoreando a igreja, mas congregar é um privilégio. A gente ter um ambiente como esse é um privilégio. Muitos gostariam de ter isso. E nós temos um privilégio. Para alguns, fanatismo acordar de manhã todo domingo, né? Sexta-feira frio, outras coisas. É privilégio. É privilégio. Quero ler duas passagens aqui. O quão sério é isso? 1 Samuel 2,30. Diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2,30. Deus é um Deus que... Estou lendo um livro também, um livro acho que bastante gente já leu, e pega muito pesado. Nessa parte de... O tema do livro, do Luciano Subirá, até que nada mais importe. Quem já leu? Opa, é forte demais, né? Até que nada mais importe. Você só apanha naquele livro, mas você apanha de um jeito que você fala: existe mais de Deus. Eu estou muito raso, eu preciso aprofundar na intimidade, eu quero me expandir na intimidade, tá? E é muito claro isso: honrarei aqueles que me honram. 2 Crônicas 15, verso 1 e 2. Azarias também, ele lança uma palavra para o rei Asa, dizendo a mesma coisa, mesmo sentido, falando assim: o Senhor está convosco enquanto vocês estarem com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixares, Ele vos deixará. Estou lá em 2 Crônicas 15, do 1 ao 2. Então você vê que são princípios que Deus já colocou. Deus move por princípios e não pelos nossos achismos ou pela nossa tradicionalismo. Não, eu sempre aprendi assim, que eu tenho que ter muita reverência, e glória a Deus pela sua reverência. Estamos na presença de Deus, temos que ter reverência.
mas é tanta reverência que a gente não move um lábio, a gente não move uma mão, a gente não move nada, sendo que Deus, Ele muitas vezes Ele quer nos tocar também, sabe? Então se permita Deus tocar no seu coração. E por último, quarto princípio, Maria, ela guardou aquela unção para ministrar o coração de Jesus. Ela não usou para si, sabe? Deus, Ele te dá uma unção, Deus te dá uma graça, e essa graça não é para benefício próprio. Sempre você usa essa graça para ministrar o coração de Jesus. Deus te deu um talento, seja para orar, um talento para pregar, um talento para servir com louvor, um talento em qualquer área que a gente pode servir. Você não usa esse talento para servir a si. Você usa esse talento para quê? Para glorificar o Senhor, para servir ao Senhor. E Maria fazendo tudo isso, ela teve esse momento marcado na história, que deixou para todos nós como exemplo do que e de como deve ser feito. Amém? Não se preocupar. Então Maria, ela aproveitou a oportunidade. Maria teve disposição. Maria não se importou com sua reputação. E Maria usou a unção para se derramar a presença de Deus. E nessa semana, quantas vezes Deus já te chamou para se encontrar com Ele? Deus usando pessoas, Deus usando circunstâncias, querendo chamar a nossa atenção. Então essa palavra vem para que, glória a Deus, que por meio da palavra, muitos de nós já estamos buscando intimidade com Deus por meio da palavra. E que continuemos assim. Mas haverá também outros momentos, onde Deus vai falar, sim, por meio da palavra, mas por meio de encontros inusitados. Onde Deus, eu já ouvi pessoas que foram muito pontuais. Existem pessoas que compartilharam comigo, falando assim: pastor, eu estava dirigindo, indo para o meu trabalho. E um momento muito específico, eu senti muito forte de orar pela igreja e pelo pastor. Eu tive que parar o carro. E eu comecei a orar. E eu comecei a ser tocado, a ser envolvido por um peso de intercessão. Foi aquele momento muito específico, que ele estava dirigindo. Mas ele não chegou atrasado no trabalho, por favor, né? Mas Deus parou ele. E quando ele compartilhou isso comigo, falando que justo naquele dia e tal, aconteceu isso com ele, e ele compartilhando comigo, eu falei: foi bem nesses dias, foi bem nesses momentos, que a gente estava precisando realmente de oração. Então Deus te usou para se colocar na brecha, para ter uma experiência com Deus, para entender que Deus, Ele busca intercessores, e Ele encontrou intercessor na sua vida, sabe? E para isso, e por isso que a igreja está de pé até hoje, por causa de intercessores que Deus tem levantado. Em momentos específicos, Deus leva a orar por algo específico. Então são várias áreas onde Deus tem movido a igreja. Então eu quero, por meio dessa palavra, que nesse ano a gente se expanda nesse discernimento, nessa percepção espiritual, porque nós somos seres espirituais. É tão lindo quando a gente começa a compartilhar algumas coisas e as coisas começam a se conectar. Alguns sonhos, alguma palavra, algumas impressões, e você vai desenvolvendo isso. Deus falando ao teu coração, e tudo que Deus fala vai confirmar nas Escrituras, tá? Então por isso que é necessário ter oração e intercessão, mas é necessário profundidade na palavra. Então essas duas ferramentas, esses dois princípios juntos, nos levará a expandir. Amém? Nós temos 20 minutos, mas eu quero pelo menos colocar um louvor ali atrás. Eu pedi para colocar um louvor ali atrás, de 10 minutos, para que eu e você pudesse tirar esse momento com o Senhor, de perceber a presença dEle. E talvez Deus queira te pedir algo hoje. Deus está falando para você fazer algo hoje. Talvez se arrepender, talvez vir aqui se prostrar, talvez entregar sua vida a Jesus nesse ano novamente, talvez se reconciliar com Jesus, talvez renovar sua aliança, talvez só erguer os braços, talvez se prostrar aqui. Então faça o que Deus Ele está falando no teu coração. Mas eu queria convidar você que pode se colocar em pé.